Ai de mim, que dor, míseros restos, provocações outra vez, meu Deus do céu. O que é que eu vou falar hoje? O que é que eu vou falar? Oh, preste atenção, eu vou falar cinema na América Latina. Cinema na América Latina. E falar de uma coisa que... Falar... Blá, 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 blá. Produção do cinema, tudo bem. Problema. A distribuição e a exibição. Infelizmente não estão nas nossas mãos. Alguns otimistas acham que se a gente não pensar em arte, não pensar em história, mas apenas em entretenimento, aí as coisas andam. Ou seja, vamos imitar Hollywood, porque isso dá dinheiro. Mas aí parece que as portas se abrem. Podem dar dinheiro porque vão fazer um filme comercial. Mas conversem com um cineasta brasileiro, como este que está aqui ao meu lado. Não segue essa receita. E vejam como algumas portas mal se entreabrem. Quase 50 anos de trabalho. Mais de 30 filmes que certamente os jovens deveriam conhecer e não conhecem. Querem ver? Ele é Sylvio Bach. Sylvio Bach. Entre curtas, médias e longas metragens, mais de 36 filmes. Você se considera um diretor famoso apenas, ou um diretor apenas conhecido, ou mal conhecido pelo público? Eu me considero um diretor qualificado. Traduza isso. Eu acho que eu tenho digamos, um currículo, né, de filmes realizados com seriedade e aproveitando o gancho que você deu no início, quer dizer, onde há uma dicotomia entre entretenimento e filme de arte, né? Esse é um mistério que não se resolveu nem na Europa, nem nos Estados Unidos, misturar os dois, né? Às vezes a Europa consegue, às vezes os Estados Unidos até conseguem. Mas no Brasil, ou a gente faz entretenimento ou faz filme de arte. Isso, eu acho que eu tenho feito filmes mais empenhados moralmente, politicamente e artisticamente, procurando uma linguagem própria. Por que você faz cinema? Eu não me lembro exatamente quando, em que momento da minha vida eu fui picado pelo cinema. Eu me lembro que eu morava numa cidade do litoral do Paraná, um porto de Paranaguá, onde meus pais tinham hotel e restaurante. Eu, aliás, sou filho de hoteleiro desde o século XIX da Alemanha. Não por acaso, aleluia, Gretchen, você passa dentro de um hotel. Eu adoro hotel. E eu morando lá nos anos 50, nos anos 40, vendo, né, o realismo italiano, né, vendo Rossellini, essa gente toda, né, e vendo filme americano, com certeza. Todos os cineastas brasileiros, nós somos formados pelo cinema americano, que geralmente faz os melhores e os piores filmes do mundo. Ultimamente até tem feito os piores, né? Mas o cinema americano tem um elenco de grandes diretores, indiscutivelmente. Mas aí, ao longo da vida, a vida me levou para vários caminhos. Fui jornalista profissional, trabalhei em publicidade. Então, até um dia que eu tive que decidir que você não é jornalista e cineasta meia boca. Ou você é um tudo, ou né, você sabe como ator e diretor que você é. Seu filme sobre Stefan Zweig ficou pronto há 4 anos. Só agora ele é lançado. Por que esse abismo entre uma coisa e outra? Esse abismo, infelizmente, não é só meu, sabe? Esse abismo de muitos cineastas brasileiros, isso é inacreditável. Você tem o seu filme pronto, imagina que ele tem pronto, vamos dizer que ele esteja pronto em janeiro, que até julho ele está em cartaz, né? Não acontece isso. Então você passa por um verdadeiro corredor polonês, levando porrada de tudo é lado, né? Eu fiquei com o filme pronto, aí depois eu não estava sem distribuição, e tive que levar o filme para vários distribuidores, e tive que ouvir nãos, assim, os mais simpáticos e bacanas possíveis, mas no final era um não. Agora, o que eu acho curioso, sabe, Silvio, é o seguinte: você vai em Buenos Aires, tem um cinema que tem 3 salas, só passa filme argentino. Outro cinema só passa filme argentino. Como eles sindicalmente conseguiram isso e vocês ainda não conseguiram porra nenhuma nesse país? É verdade. A gente quase faz filme para ninguém, sabe? Tem uma coisa assim. Isso de ter um cinema só para vocês não se consegue. Olha, eu não sei se não se consegue. Eu acho que não. O buraco não é aí. Não, né? Não. No Brasil, quem estabelece o preço do ingresso é o cara, não sou eu, porque se eu quiser, eu quero exibir o Lost Zweig, quantos filmes brasileiros, tem mais de 100 filmes brasileiros prontos, sem distribuição, inéditos.
E o cara dizia, eu quero exibir o meu filme, é R$1, meu caro. O cara disse, não, aqui custa R$17, ou 20, ou 12. Então inviabiliza uma coisa que você não, o meu filme foi feito com incentivo fiscal. Eu quero o meu filme circulando, eu quero que ele seja visto. Se ele não foi visto nos cinemas, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o filme. Agora eu não posso sair com ele debaixo do braço e exibindo nas esquinas. O Brasil é o seguinte, ele pode ser que ele melhore, mas daqui a uns 500 anos eu não vou viver para isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele não está no terceiro, acho que é terceiro mundo. Eu acho que se vacilar vai cair para o quarto. My name is Stefan Zweig. And this is the story of the strangest week of my life. Santo Dumont's death. Perhaps you should omit that one unholy matter. Por que um filme brasileiro, que se passa no Brasil, dirigido por um brasileiro, é falado inteiramente em inglês, com legendas em português? Essa pergunta é ótima, né? É uma jogada de marketing para o Oscar? Marketing? Não é uma jogada de marketing. É o seguinte, o Stefan Zweig era austríaco. Então, eu sou filho de alemão, falo alemão, né? Aprendi alemão em casa. Não falo húngaro, infelizmente. Mas, no início do projeto, há mais de 10 anos atrás, eu pensei em fazer esse filme falado em alemão. E depois pensei também, na Segunda Guerra Mundial, a diáspora, todos que fugiam, os nazistas, políticos, todo mundo que fugia do nazismo, a língua o inglês substituía o francês entre as pessoas que fugiam da Europa, do nazifascismo, sabe? Então tudo isso me deu, além de eu imaginar, e foi uma ilusão imaginar que o filme teria mais trânsito no mercado internacional. E depois outra coisa que, acho que a única crítica que o filme recebeu, porque eu tive uma fortuna crítica como esse filme, como eu nunca tive na minha vida, o bonequinho do Globo aplaudindo de pé, essas coisas todas, eu tive a oportunidade de no Estadão fazer eu fiz um pequeno ensaio, dizendo assim, se a Frida Kahlo, se o Freud, se o Jesus Cristo, se o Gandhi, e vamos aí em frente, Evita Peron, falam em inglês, né? Se o cinema europeu, americano, bota essa gente falando inglês, Jesus Cristo falando inglês, Buda falando inglês, por que o cinema brasileiro não pode botar o Stefan Zweig falando em inglês, né? Agora, como no Brasil, a maioria das pessoas não sabem nem quem foi Machado de Assis, menos ainda sabe quem foi Stefan Zweig. Diga, quem foi Stefan Zweig? Olha, eu acho que as pessoas sabem mais de Stefan Zweig do que a gente imagina. Sim, é verdade. O Stefan Zweig, ele sempre foi um best-seller no Brasil, desde os anos 30. E o livro Brasil, País do Futuro, é o livro que fez a cabeça, e essa é uma expressão que está na mídia há 60 anos. Pois é. Onde eu botei esse diálogo. Nós não temos mais direito a pensar nisso. E eu botei até esse diálogo. E o papel dele na cultura do século passado? O que ele fez assim? Olha, uma das coisas, talvez a coisa principal que me apaixona no Stefan Zweig é a modernidade dele como intelectual. Ele é um homem que pensava com seus próprios pensamentos, digamos assim. Era um homem equidistante das paixões político-ideológicas do seu tempo, era um antifascista, antinazista, antimilitarista, pacifista, né? Era um homem de uma modernidade a toda prova. O meu filme é baseado no livro do Alberto Dines, Morte no Paraíso. Então, o livro do Dines não é uma ficção, é um relato jornalístico, filosófico e literário. Você defende o suicídio dele? Eu não faço. O suicídio, antes de tudo, é um gesto insondável. Ele deixou carta, ela deixou carta, né? E tem até a tragédia de ela ter se suicidado horas depois dele já estar morto. Então, eu acho que pelo fato de ser um gesto insondável, cartas e tudo isso, essas coisas, tudo não tem significado nenhum. Engraçado é que o Albert Camus diz que tem que ser uma obra de arte. É uma obra de arte, e, na verdade, eu tentei fazer uma espécie de um poema cinematográfico, os últimos 10, 15 minutos do filme, que é onde eles se prepara friamente, se prepara poeticamente para a morte, sabe? Não é um gesto translocado. Isso que é o interessante. Agora, me diz uma coisa. Stefan Zweig, Getúlio, Santos Dumont, todos suicidas, é o tema do seu filme sempre? Não. Olha, já se passaram tantos anos, né? Isso hoje para mim é como se eu estivesse contando a história de outrem. Mas eu sou filho de um suicida, gente. Entendeu? Meu pai se suicidou, eu não conheci meu pai se suicidou
em 1950, aliás, sem nenhuma coincidência, com toda coincidência, aos 60 anos como Stefan Zweig. Não conheci meu pai, ele se separou da minha mãe, eu era muito criança, então eu só vinha saber também que ele se matou quando eu já era um homem quase. Te maltratou isso? Não, é como se ele nunca tivesse existido. E isso foi muito bom porque eu fui criado por mulheres. Isso... A gente percebe um pouco. Agora, a Guerra do Contestado é um tema para um filme ser um documentário. Você acha que alguém hoje sabe que guerra foi essa? Não sabe. Não sabe. Não. Eu acho que esse é eu acho que é um monstrengo da historiografia brasileira, essa omissão, como ele é submergido, como ele é minimizado e como ele é omitido na historiografia brasileira. Mas é uma guerra, um conflito de 4 anos que mobilizou 70% do exército brasileiro, onde aqueles mesmo que fizeram a carnificina em Canudos foram lá porque tinham o know-how de como matar caboclo, foram lá no interior de Santa Catarina. É uma história maravilhosa. Realmente. Mas já ameaçaram fazer diversas vezes, né? Já foi ameaçado fazer, inclusive vários documentários. Bom, você já pensou por acaso, e ninguém pensou, em fazer um filme sobre a coluna Prestes? Eu pensei em fazer uma vez um documentário sobre a coluna Prestes. Eu queria fazer um documentário, o título eu já tinha, porque eu sou o rei dos títulos. O documentário se chamaria A Vida Sexual da Coluna Prestes. Verdade, eu queria fazer um documentário, claro, acabaria contando a vida, né, a Coluna Prestes, né, desde quando ela foi lá para o sul. Você ligaria... Mas eu queria saber o que rolavam aqueles 1.500, 2.000 homens, o que acontecia quando eles ficaram aí durante meses, né, circulando pelo sul, pelo norte, né? Eu acho que isso dá um grande épico, né? Até em cinema, para ver o que acontecia. Você podia ligar, por exemplo, com como é que caminhava a turma do Lampião. As mulheres iam atrás para os homens não ficarem todos atentos a ela para comê-las. Como é que está o cinema brasileiro hoje? Nós já falamos no início sobre esse gargalo que é a distribuição e a exibição, né? Que ela é um obstáculo de muitos metros de altura para ser pulado, né? Daniel Filho tem esse problema? O Daniel Filho faz um cinema de entretenimento e faz bem, né? Eu não faço filme de entretenimento. Agora, não quer dizer que todos os filmes de entretenimento tenham sucesso de público, encontre o seu nicho de distribuição, encontre os seus nichos de exibição. Aí é que está. Porque cada filme você é do ramo. Mas parece que não dá dinheiro nunca o cinema brasileiro. Tem alguns filmes que deram dinheiro, sim, mas são muito poucos. Muito, né? Pouco. A exceção confirma a regra. E você sabe que no showbiz você tem o melhor diretor, o melhor roteiro, tudo melhor, e o filme não anda. Às vezes você não tem nada que seja assim, aquele glamour, e de repente o filme fica... O pôquer da bilheteria ninguém entenderá nunca. Jamais. Aliás, é o que é fascinante isso, né? Aqui tem de tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Então o Brasil não é um país cultura própria, é um país cultura mística. Só isso você quer saber, não? De onde é que começou a surgir essa avalanche de necessidade erótica, sexual em você? Vamos dizer, eu não vou usar a palavra putaria, mas os teus livros, o Euros, o Caderno Erótico de Silvio Bach, o que é isso? Pois você sabe que isso é um mistério, que a poesia, na verdade, aquele grande poeta inglês, o Auden, já dizia que o poema não é um ato compulsório. Tem o versejador que faz o poema na hora, mas um poema, você decide fazer um programa, você decide dirigir uma peça, você decide escrever um roteiro. Poesia é uma coisa muito rara, não? A poesia é muito difícil. Eu, se coubesse uma expressão que é minha, que eu acho que é uma brisa mediúnica que bate em você. Por isso que a cada poema você tem a sensação de que ele é o último. Fui hóspede de João Cabral de Melo Neto. Ele me dizia que às vezes ele pegava um verso do poema, botava na gaveta, pegava 6 meses depois para ver se ainda era bom para o poema. É uma loucura, né? Agora, só para te complementar essa, o Verlaine diz que os deuses dão o primeiro verso.
Ele vem dos deuses. E é verdade, às vezes é uma palavra, às vezes é um verso inteiro, né? E se você não é poeta, não adianta, você não vai chegar. Mas quem também diz isso é o Ezra Pound. Ele diz, eu preciso de um ponto luminoso. Às vezes um verso, às vezes uma palavra, às vezes o poema todo. Agora, um crítico se refere ao seu Euros como brutalidade poética alérgica à falta de invenção. Você acha que é mesmo tudo isso? A poesia erótica, ela tem por característica a desmetaforização. Você não usa... A metáfora. Você não usa a metáfora, e que é a poesia mais difícil. Porque a metáfora hoje, para todos os poetas, ao menos os brasileiros que eu conheço, com as exceções que confirmam a regra, eles pegaram como se a metáfora fosse a solução do poema, não. É que é preciso desmetaforizar a poesia. Aí é que você chega beyond the word, como diz o americano, do outro lado da palavra. E no caso, a poesia erótica, ela, ao contrário do conto erótico e conto pornográfico, ou feminino, que você queira chamar, ele não é para você se estimular sexualmente. Ele tem que ser um investimento da palavra. A poesia é feita com palavras, é feita com palavras, como diz o Mallarmé. Ela é feita com palavras, não com ideias. Ela pode ter tudo. O Drummond mesmo diz, você tem que entrar no reino das palavras e encontrar a palavra certa. E não achar que por uma emoção você use as palavras, ela assim, é assim. Tem um verso do Mallarmé que você vai adorar. O mais profundo é a pele. Que beleza, né? Olha só. Agora, o que é que você tem lido? Eu leio muita poesia. Eu leio muito poeta. Releio, né? Você sabe disso, que a grande poesia é aquela que a cada leitura ela é outra. E nós, da nossa idade, a gente só consegue fazer agora o que a gente pensou na juventude, né? Olha, não sei se posso concordar com você, não. Eu acho que a gente está... Medita. Não, eu acho que você está... A gente sempre está começando e fazendo tudo do zero. Sabe? A impressão que eu tenho. E eu digo isso aí não, mas como eu posso dizer uma coisa. Na juventude eu era maravilhoso. Eu fui decaindo porque o Brasil decai mesmo. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Todos se equivocam com a gente. É preciso chegar bem perto, é preciso ouvir a gente, é preciso... Porque a gente é uma coisa, né? A nossa obra, e eu sempre digo que o diretor é a pessoa menos indicada para falar do seu filme, como o poeta também é a pessoa menos indicada para falar sobre o seu poema, né? Então, nós somos uma coisa, você como diretor, como ator, você é uma pessoa, e quando você está em cena, quando você está dirigindo, você é outra. O que você produz com o teu estro, com a tua invisibilidade, com a qual você torna as coisas visíveis, é outra. Então, eu posso ser uma coisa assim como pessoa, mas eu tenho uma obra poética da qual eu me orgulho muito. Catarinense, passou a vida em Curitiba. Por que se mudou para o Rio? Eu me mudei pelo Rio de Janeiro porque eu me dou bem com o Oceano Atlântico. Eu passei a minha infância e minha juventude, uma parte dela, em duas cidades litorâneas do Paraná, Antonina e Paranaguá, onde meus pais tinham hotel e restaurante. E eu vi que o Oceano Atlântico sempre me abraçou. E o Mediterrâneo? Meu período, eu não tenho... Eu tenho queixas e elogios para Curitiba, onde eu morei 30 anos, que me deu régua e compasso para formatar a minha carreira, mas era uma cidade sem mar. E sempre que eu vinha para o Rio de Janeiro, o meu sonho de jovem era vir morar no Rio de Janeiro. Está vendo? A gente só faz as coisas na velhice. Sim. Mas o meu sonho de jovem não era ser poeta. Vim ser poeta aos 48 anos de idade, Olha aqui. quando eu publiquei meu primeiro livro. Diga uma coisa. Esse programa é ótimo porque ninguém assiste. Dá um de Ibope, a Globo dá 60. Só tem prestígio. Então você vai dizer, que prestígio você já tem? Então você olha para aquela câmara e fala tudo que você gostaria de falar, com toda a liberdade, porque ninguém sabe... Esse programa ninguém sabe porque é uma liberdade total e absoluta. Fala o que você quiser para aquela Câmara. Há uma injustiça de ser artista nesse país. O país é madrasto com a gente. É madrasto desde o momento em que você precisa arregimentar recursos para fazer o filme, ou para escrever o poema, para publicar o livro, até para você levar para o público. Eu acho que sempre quem sai perdendo, além da gente, que sofre, que se angustia, mas é o público que acaba, para o qual a gente vive, em função dele que a gente vive, é do elogio dele, do sorriso dele, da resposta, do olhar dele. E às vezes a gente não tem isso. Tá bom, então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Agora fotografa ali, só vai sair, não sai em jornal nenhum. Só quando você morrer ou eu,
é que vai sair. Meu ofício, minha arte é viver. Quem me censura por falar de mim, de minha vida e de meus próprios sentimentos, que vá proibir um arquiteto de se referir às suas próprias construções. Eu me mostro por inteiro, como peça anatômica, cujas veias, músculos, os tendões são visíveis em seus lugares, mas as pulsações e o que se passa dentro de mim, estes são eu mesmo. É sobre eles que falo, sobre minha essência.